Nós temos falado nos últimos 4 domingos sobre mordomia cristã e nós temos decretado algumas frases importantes, algumas afirmações importantes quando a gente fala de mordomia cristã. A primeira coisa que nós temos falado é que tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo que nós temos. Durante 3 domingos eu tenho colocado Salmo 24, Salmo 50, onde Deus decreta que tudo que existe pertence a Ele. Então, nosso tesouro tem a ver com as nossas finanças, nosso dinheiro, que a gente usa nosso, entre aspas. O dinheiro que Deus nos confiou pertence ao Senhor. Quando a gente oferta ao Senhor, e por isso que até mesmo no parque, nós estamos tendo um princípio de preparar nossa oferta adiantada, vai ter um diácono ali, aí a gente vai colocar nossa oferta, porque mesmo no parque nós entendemos a nossa obrigação, que o nosso dízimo, nossa oferta pertence ao Senhor, os 10% primeiro é dele, e os 90% também é dele, só que a gente vai estar administrando para a glória do seu nome. Nossos talentos pertencem ao Senhor, e a gente usou na semana passada talentos como recursos, propriedades, tudo aquilo que Deus tem confiado a nós, nossos filhos, nossos familiares, a nossa igreja. Eu estava orando essa manhã, eu desci um pouco mais cedo para orar, nessa manhã, como eu faço todo domingo, pensando no final dessa série. Quando eu prego, irmãos, eu prego uma série de mensagens, como eu tenho pregado, e outros pastores da nossa igreja, todos os pastores da nossa igreja também, nós pregamos com propósito. Eu estava orando, Senhor, eu oro que essa série faça alguma mudança na vida das pessoas que estão ouvindo, que haja alguma transformação através disso. E eu estava pensando na minha vida mesmo, e eu compartilhei na sala de oração com os irmãos no primeiro culto, porque eu oro com os irmãos do primeiro culto em inglês, que não dá tempo para estar lá no segundo culto, que eu estou aqui no primeiro culto, orando, e eu estava compartilhando para eles em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim, olha, o que se requer de cada dispenseiro, de cada mordomo, é que seja fiel. E eu orava essa manhã dizendo, Senhor, recebe a minha mordomia como oferta para Ti. Eu fui informado essa semana que, pelo pastor Max, não pelas pessoas, mas pelo pastor Max, que 15 pessoas estariam ausentes do culto. 15 famílias, desculpe, não 15 pessoas, 15 famílias. O que 15 famílias requer, nós temos 60, 70 pessoas que estariam ausentes. E eu pensava assim, de que forma eu devo ajeitar minha mensagem, mudar a minha mensagem, sabendo que há tanta gente ausente. E o Espírito Santo falava, não muda nada, prega conforme qualquer coisa, porque eu quero de você fidelidade. E eu e Tereza vamos completar 30 anos de pastores ano que vem, 30 anos ministrando nessa igreja, irmão. Olha o que já passou de pessoas aqui, o que já passou de famílias aqui, a gente já viu tudo, em 30 anos você já vê tudo. Gente que deixa de vir à igreja, gente que vem, gente que hoje está servindo ao Senhor em outra igreja, gente que está no mundo, gente que hoje está em outro país, e a gente continua aqui fielmente, porque o que requer de Deus, Deus requer de mim como mordomo, e como pastor dessa igreja, eu e Tereza somos mordomos, e nós somos mordomos, essa igreja não pertence a mim. Eu vou na igreja do pastor Fernando, não, a igreja de Jesus, que o pastor Fernando é o pastor, a igreja do Senhor. E a gente tem continuado servindo ao Senhor. Nesses 30 anos, pessoas ameaçam a não dar mais dízimo, não dou mais, e Deus levanta outro lugar, porque Deus é fiel, a igreja é dele, o trabalho é dele. O talento que você tem, a obra que você tem, vocês diáconos que fazem esse trabalho com tanta excelência, isso pertence ao Senhor. Você é mordomo do diaconato da igreja. Você é mordomo do louvor da igreja, você é mordomo dos instrumentos da igreja, todos esses instrumentos pertencem ao Senhor. Você é mordomo dele, você é mordomo dessa cadeira que você está sentada, você é mordomo das possessões do carro que você está usando, você é mordomo, pertence ao Senhor. Seu tesouro, seus talentos, o seu tempo, a forma que você usa o seu tempo, a forma que você desenvolve o seu dia a dia, as 24 horas que Deus te dá, pertence ao Senhor. E claro, o nosso testemunho, a vida que nós temos em Deus. Nós temos visto através dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos, através das histórias que ele contou nas parábolas, que Deus nos confiou muitas coisas. Todos nós, cada um de nós, os irmãos que foram recebidos como membros novos, os irmãos que estão aqui há mais tempo, aquele que é novo crente,
entenda isso, nessa final de série, eu estou concluindo, é que tudo que Deus tem te dado, Ele tem te dado para você negociar para Ele, para você usar para a glória dEle. E todos nós temos recebido alguma coisa do Senhor. A cada um foi dado talentos, tesouros. Deus nos deu tempo para usarmos esses talentos e tesouro para a sua glória. E não esqueça, por favor, se não pegou nada, que nós vamos dar conta a Deus pela forma que usamos o que nos foi dado. Um dia eu vou perante Jesus, Jesus fala assim, olha, você foi pastor lá daquela igreja tantos anos e eu quero que você preste conta. E eu quero dizer para o Senhor, Senhor, eu fiz tudo aquilo que tu mandaste eu fazer. Eu preguei com excelência, eu pastoreei da forma que eu podia. Receba agora, Senhor, isso como gratidão a Ti, como fruto daquilo que Tu tens me dado. Você e eu vamos dar conta a Deus de tudo que nós fazemos. E isso é importante. Bem, então a gente agora entra no quarto T. Aqueles que passaram para a classe 101 viram que nós temos 4 T's. É o talento, o tesouro, o tempo e o testemunho. Quando a gente fala de testemunho, e hoje é a mordomia do nosso testemunho, nós estamos falando da graça de Deus que nos foi confiada. Nós estamos falando da forma que nós vivemos lá fora, na forma que as pessoas olham a nossa vida, a forma que a minha vida reflete o amor de Deus lá fora. E eu quero que isso fique bem claro nessa mensagem. A mensagem hoje, ela é básica, ela é elementar, mas ela é importante. Então, a mordomia do meu testemunho é a graça de Deus que me foi confiada, vivida lá fora. Eu estava ontem meditando e pedindo ao Senhor uma passagem que pudesse... Eu gosto sempre de ter um texto bíblico. Eu sabia o que eu ia pregar, mas não tinha um texto. E eu creio que ontem à tarde, quando eu estava aqui, o Senhor me deu esse texto e eu quero compartilhar com vocês. Hoje, eu queria pedir... Você pode abrir se quiser, ninguém é proibido. Aliás, abrir a Bíblia é sempre bom. Mas a mensagem de hoje, ela é mais para ser refletida. Então, em vez de você abrir a Bíblia, eu tenho todos os textos que eu vou usar preparado para você. Eu queria mais que você olhasse e deixasse entrar no seu coração. Então, vamos olhar então o primeiro texto, que é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Olha o que Paulo diz a Timóteo, na tradução da NVI em português assim: quanto ao que lhe foi confiado, tem tudo a ver com a mordomia. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Almeida traduz assim: guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Eu olhei no original e no original é muito claro, diz o seguinte, que Deus nos deu e usa o adjetivo kalos, que quer dizer boas coisas. Por isso que a Almeida põe bom depósito. A NVI no inglês, ela faz uma tradução melhor desse versículo. Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: olha, Deus confiou a você, Timóteo, algumas coisas boas. Deus confiou a você coisas preciosas. Guarda, protege, seja bom mordomo daquilo que Deus confiou a você, Timóteo. E eu quero que você entenda que para você ser bom mordomo daquilo que Deus confiou a você, você só pode o fazer com a ajuda do Espírito Santo. O que Paulo está falando? O que o Espírito Santo está falando para nós no final dessa série? Deus tem nos dado algumas coisas, como ele diz assim, o que nos foi confiado. Deus tem confiado a nós algumas coisas, e a gente tem que guardar, preservar, ser bons administradores, bons mordomos dessas coisas que Deus nos deu. E essas coisas são tão importantes que só tem uma forma de ser bom mordomos dela, com a ajuda do Espírito Santo. De que Paulo está falando? Paulo está falando de talento? Não. Paulo está falando de tesouro? Também não. Paulo está falando de tempo? Também não. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho que olhar o contexto do verso 14. Então, quando eu vou para o verso de número 9, eu vou encontrar o seguinte versículo, verso de número 9. Ele diz o seguinte: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito da graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Preste atenção, por favor. Aquilo
que Deus nos confiou? E a pergunta primeira é, o que Deus nos confiou? Paulo diz, Deus nos confiou duas coisas. Verso 9, Deus nos confiou a nossa salvação, nos salvou, e essa salvação, ela é especial porque ela é pela graça. Olha, ele diz, o finalzinho do verso 9, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a primeira coisa que Deus nos confiou foi a nossa salvação pela graça. Guarda ela. A segunda coisa que Deus nos confiou foi a nossa santa vocação. Infelizmente, é uma terrível tradução, porque a palavra no original fala uma vida santa. Vocação tem a ver com o viver santo. Então, de acordo com o texto aí, Paulo está dizendo o seguinte, preste atenção, Timóteo, preste atenção, igreja, mensagem de paz. Deus confiou a cada um de nós duas coisas, a nossa salvação pela graça e o mandamento de viver uma vida santa. Guarda isso, preserva isso, seja bom mordomo desses dons que Deus tem te dado, a salvação pela graça e a chamada para viver uma vida santa. Guarda isso, seja bom mordomo disso. E ele diz, isso é tão importante que você só consegue fazer através do Espírito Santo que habita em nós. Então, a gente precisa de fazer duas perguntas bem básicas. A primeira pergunta é, o que é salvação pela graça? Bom, se você é membro da igreja há muito tempo, se você participa da igreja, se você é crente há um tempo, você sabe exatamente o que é salvação pela graça. Então, eu vou só repetir aquilo que você já sabe. Se nós queremos uma definição boa de salvação pela graça, nós precisamos de ler um determinado escritor da Bíblia. Várias pessoas escreveram a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, mas ninguém é tão específico sobre salvação pela graça que o apóstolo Paulo. Então, o texto que a gente quer projetar para vocês é aquele texto bem conhecido em Efésios, capítulo 2, versos 8 e verso de número 9, falando de salvação pela graça. Paulo diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça. Infelizmente, no português, não mostra que no original é passado perfeito, ou seja, vocês já têm sido salvos e permanecem sido salvos pela graça. Por que eu estou enfatizando isso? Porque se eu falar assim, vocês foram salvos pela graça, parece que significa que a salvação se deu pela graça, mas eu mantenho a minha salvação pelas obras. Paulo está dizendo não, vocês são salvos e permanecem salvos pela graça. Isso é importante distinção. Vocês já foram e permanecem salvos pela graça, passado perfeito. E essa graça é por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está explicando, nesse versículo e no livro de Efésios, primeiro que nós somos pecadores por natureza. Ou seja, o primeiro homem, Adão, a primeira mulher, Eva, foram criados perfeitos. Eclesiastes diz que Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo formoso. Deus criou Adão e Eva santo, perfeito, mas deu a eles o livre-arbítrio, o direito de escolha. Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, o pecado entrou, a natureza do pecado entrou no ser humano. Então, agora, nós temos essa natureza humana chamada pecado. Até mesmo uma criancinha pequenininha, até mesmo aquelas criancinhas que nós apresentamos na igreja, até mesmo a minha netinha, cada um deles, a gente já vê, quando criancinha, a índole do pecado, a natureza do pecado. Aí Paulo diz, no livro de Romanos, um versículo que vocês bem conhecem, capítulo 3, verso número 23, todos pecaram, isso inclui eu e você, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Significa que Deus tem um padrão de santidade, a glória de Deus não pode ser alcançada por nós, porque todos pecaram, e o pecado faz separação. Capítulo 6, verso 23 de Romanos diz,
Pois o salário, ou seja, a consequência do pecado é o quê? A morte. Morte na Bíblia não é cessar de existir. Morte na Bíblia sempre significa separação. Quando alguém morre, não deixa de existir. Quando alguém morre, simplesmente foi separado. Separado dos entes queridos, separado, o corpo separado da alma. Mas existe uma morte muito pior, que é a morte espiritual, que é separação eterna de Deus. Paulo diz, o salário do pecado é a separação eterna com Deus. Aí alguém diz assim, pastor, mas isso não é justo. Adão pecou e eu tenho que pagar por isso? Eva pecou e eu tenho que pagar por isso? Aí Deus diz assim, não, porque eu sou justo, eu vou dar o remédio ou a saída desse problema. Olha o que ele diz, o dom, o quê? Diga comigo, gratuito. O dom o quê? Gratuito de Deus. É o quê? A vida eterna. Então, Adão pecou, a culpa não foi nossa, a culpa foi de Adão, mas nele todos pecaram. Paulo diz assim, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, mas por causa de Jesus, a vida entrou no mundo. Então, presta atenção porque isso é importante. Paulo está dizendo o seguinte, gente, isso foi um dom precioso de Deus que Deus deu a você, guarda isso. Paulo mais tarde diz uma coisa tão linda, uma passagem muito conhecida que você deve tê-la guardada sempre no seu coração, Tito 3,5. Não é por causa dos seus atos de justiça. Não é por causa dos atos que nós praticamos. Ah, eu sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu sou salvo porque eu nasci na Assembleia de Deus. Eu sou salvo porque eu fui criado na Igreja Batista. Eu sou salvo porque alguém me apresentou na igreja quando eu era neném. Eu fui salvo porque eu nasci no catolicismo. Não! Você é salvo por causa da graça de Deus. Ah, eu sou salvo porque eu dou meu dízimo. Não, você dá o dízimo porque já é salvo. Eu sou salvo porque eu vou na igreja. Não, você vem na igreja porque é salvo. Mas isso não salva ninguém. Claramente Paulo diz assim, não por causa de atos de justiça que nós praticados, por nós praticados, mas é devido o que, irmãos? A sua o quê? Misericórdia. Outro nome para graça. Devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Salvação é um dom gratuito de Deus. Salvação é um presente. Eu e você não merecíamos, Deus nos deu. Paulo diz a Timóteo assim, Timóteo, não esqueça disso, você recebeu um presente, guarda ele, preserva ele, seja um bom mordomo dele, donde eu concluo que você pode perder esse presente. Se você não cuidar dele, você pode perder. E ele diz mais, a única forma de guardar é através da ajuda do Espírito Santo. Não pense que você permanece crente porque você é bonzinho, não, é porque você está deixando o Espírito Santo te controlar. Então, número 1, qual foi o primeiro presente que Deus nos deu? O presente da salvação pela graça. Segundo, a chamada para uma vida santa. Então, o que é a chamada para uma vida santa? Bom, vamos deixar as Escrituras falarem conosco. 3 pessoas vão nos ajudar essa manhã a responder essa pergunta. Primeiro, o próprio Jesus. Versículos conhecidos, vocês conhecem. Primeiro, Mateus capítulo 5. Jesus está dizendo o seguinte, vocês quem, gente? Os que já foram salvos. Vocês que são discípulos, vocês são o sal da terra. Presta atenção, para aí. Para que serve o sal? Bem, hoje o sal serve para dar sabor. Na época que foi escrito isso, sal servia para preservar, porque não havia refrigeração. Então, o intuito original é, vocês são o sal que vão preservar a terra. Então, uma vez que Deus me salva, Ele me chama para que a minha vida preserve a terra. Aí Jesus vai mais além e diz assim, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Uau! O contexto de mordomia é muito importante, porque Jesus está falando assim, Paulo está falando assim, guarda isso. E Jesus está dizendo, se você perder
a função de ser sal, vai ser muito difícil restaurar. Quantas pessoas você conhece que um dia estavam aqui na frente orando pelas pessoas, pregando, sentado no banco como você está, e hoje estão vivendo uma vida totalmente diferente? Se desviaram. Olha, não é impossível o desviado voltar, mas é muito difícil. Muito difícil. Nesses 30 anos de pastor, eu tenho visto pessoas passar por aqui, e novamente eu recebi hoje, semana passada, um e-mail de uma irmã que foi salva quando a igreja ainda era na Glad Tidings. De vez em quando ela entra no Facebook desse pastor, era dia do pastor no Brasil, não, dia dos pais no Brasil. E ela falou assim: eu quero te honrar como meu pai espiritual. Estou servindo a Deus. E quando ela era aqui, ela solteira, assim: estou servindo a Deus e toda a minha família, meus filhos estão sendo criados, e eu quero te honrar, porque você faz parte disso. E ela honrou 5 ou 6 pastores, e eu era um deles, na vida dela, porque ela já foi membro da nossa igreja mais de 10, 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás. Ela disse: eu quero te honrar. Mas quantas pessoas passaram aqui? Eu posso aqui, na minha hora, lembrar de vários deles. Hoje estão vivendo uma vida lá fora de droga, bebida, sexo ilícito. Por quê? O sal perdeu o seu sabor. Como vai voltar novamente? Hebreus diz o seguinte, gente, é bom, guarda, preste atenção porque isso é importante. Guarda a tua salvação, porque se você perder, é difícil voltar. Hebreus diz, é impossível. Não no sentido que Deus não pode salvar um desviado novamente, é que é muito difícil. Por isso que Paulo diz, guarda o teu testemunho. Guarda o teu testemunho. Jesus diz assim, se o sal perdeu o seu sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Próximo versículo, verso 14. Vocês não só são sal, que preserva, mas vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que Jesus está falando? A luz tem que brilhar é lá fora. Aqui é fácil brilhar, irmãos. Eu olho para cá, todo mundo santo. Só falta uma Aurela. Mas lá fora. É por isso que eu estou gostando muito desse negócio de ir no parque. Porque lá no parque a gente vai ter que brilhar, irmãos. É brilhar quando você for na loja comprar alguma coisa, é brilhar quando você estiver no trabalho, é brilhar lá fora. Jesus diz assim, a luz tem que brilhar lá fora. Eu chamei vocês para brilhar lá fora. A luz de vocês tem que brilhar lá fora. O próximo versículo, Jesus diz assim, e também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Sal preserva, luz ilumina. E aí, no verso 16, Jesus, usando a metáfora, e essa metáfora de luz e trevas aparece em toda a Bíblia, ele diz assim, deixa eu agora explicar o que eu quero dizer com vocês. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando eu represento bem Jesus lá fora, as pessoas olham em mim e veem Jesus em mim. O que as pessoas estão vendo quando te vê você lá fora? O que as pessoas veem quando vê você num parque, no lago, quando você está acampando, dentro do avião? Diz assim, olha, as pessoas têm que ver Jesus em você, e aí glorificar o Pai que está nos céus. Entenda o que eu estou falando. Se eu, como crente, estiver no meio de um grupo de pessoas e agir igualzinho o mundo, independente do que você pensa sobre o que eu vou falar ou não, abrir uma cerveja e tomar, abrir um vinho e tomar, falar como eles falam, eu estou brilhando, irmãos? Eu estou mostrando Jesus ou estou agindo igualzinho a todo mundo? Se no meio de uma conversinha, você entra e ri daquela conversinha, está falando mal de um pastor, está falando mal da igreja, está falando mal de Jesus, e você fica ali no meio, às vezes até calado, mas quem cala consente. A luz não está brilhando. O que as pessoas estão vendo em nós? Paulo diz assim, guarda isso, guarda o teu testemunho. Ok, falei que nós íamos falar Jesus, agora vamos Pedro. Vamos lá, Pedro. Próximo. Pedro não está aí.
Eu esqueci de colocar. 1 Pedro 2,9. Se você quiser abrir, se não quiser. Eu pensei que eu tinha colocado, esqueci de colocar. 1 Pedro 2,9. Importante versículo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Isso tudo é linguagem que o povo de Israel conhecia, tá? E para que a gente conheça assim, vocês são povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus. Por que que Deus nos chama de propriedade dele? Por que que Deus diz assim, você é meu? Para você ficar orgulhoso assim, eu e Deus, ó. Não. Pedro diz, olha a figura de luz novamente, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, tanto Pedro como Jesus está dizendo o seguinte, eu salvei vocês e dei uma salvação pela graça, guarda isso. E o propósito disso é para que vocês possam brilhar lá fora, anunciar as grandezas de Deus que chamou vocês das trevas para a gloriosa luz. Vamos ver agora Paulo. Efésios capítulo 5, esse está lá. Verso 8 e 10. Porque outrora significa o que, irmãos? Passado, presente ou futuro? Passado. Porque no passado, outrora, vocês eram o quê? Trevas. Por que trevas? Porque estavam sem Jesus. Por mais bonzinho que você seja, lembra que Romanos 3,23, todos pecaram. Romanos 6,23, salário do pecado é a morte. Portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora que receberam a salvação pela graça, vocês são luz do Senhor. Está vendo novamente a metáfora de treva e luz. Mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Ô irmão, isso é importante demais. Vamos voltar no versículo original. Timóteo, guarda o que Deus te confiou. Guarda, seja bom mordomo. E você precisa do Espírito Santo para te ajudar. O que é que Deus me confiou? Deus me confiou a salvação e o chamado para viver essa vida lá fora, vida santa. Paulo diz assim, vivam como filhos da luz. É triste, irmãos, que muitos crentes hoje vivem exatamente como filho das trevas, não tem diferença nenhuma. Eu não sei, eu vou abrir meu coração com vocês. Eu vim de uma igreja muito legalista, e por muitos anos nós fomos muito legalistas. Na nossa igreja, que eu fui criado, e a igreja, quando eu comecei, os primeiros 10 anos da igreja, eu não permitia mulheres usar calça comprida vindo na igreja. A minha esposa, quando nós casamos, não usava brinco, não podia fazer maquiagem, esse legalismo terrível. Aí depois a gente descobriu que o legalismo não é de Deus, isso é uma escravidão. Aí eu então levei a igreja a ter a liberdade em Cristo. O problema da liberdade em Cristo só tem um problema. Quando alguém não sabe usar essa liberdade, ela se torna em libertinagem. É igual um jovem, por exemplo, que nunca dirigiu. Aí, de repente, dá um carro na mão dele. Se ele não for responsável, ele vai bater com o carro, ele vai levar multa. Um jovem que nunca bebeu. De repente, ele descobre que agora ele tem 21 anos. Se ele não tem responsabilidade, ele vai para a libertinagem, fica bêbado. Liberdade só funciona com responsabilidade. Agora, eu tenho esse problema aí, eu sei o que é melhor. É voltar ao legalismo ou correr o risco da libertinagem? Eu não sei o que é melhor. Agora, eu fico triste quando eu abro o Facebook e vejo membros da nossa igreja comendo churrasco, bebendo cerveja, e coloca no Facebook. Eu não estou dizendo, não sou contra nada disso, irmão. Comer churrasco, eu não bebo cerveja, mas eu não estou dizendo, eu estou falando, é o testemunho. Testemunho. Casamentos hoje, o casamento de crente e não crente é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Você vai no casamento de crente e um de não crente, igualzinho. A vida do crente e o não crente, igualzinha.
Eu tenho que entender que eu sou sal, eu tenho que entender que eu sou luz, eu tenho que viver como filho da luz. E tem mais, irmãos, eu vou dar conta, é para Deus. Você não vai dar conta para o pastor, não. Você vai dar conta para Deus. Você pode esconder do pastor o que for, mas um dia você não vai poder esconder de Deus. Eu tenho que viver como filho da luz. Eu não sou perfeito, e quem anda comigo já descobriu todos os meus defeitos. Mas uma coisa eu falo sem medo, com temor e tremor: eu vivo o que eu prego. Eu vivo o que eu prego. E eu nunca vou falar uma coisa nesse púlpito que eu não viva. E eu estou com a minha consciência tranquila. Se o Senhor me chamar hoje, eu digo: Senhor, receba o meu espírito, eu fiz a tua obra. O que eu sou no púlpito, eu sou lá fora. E você? É isso que eu ensino na igreja. Proibição não adianta nada. Porque se eu proibir, quando eu estiver perto, se você tiver respeito por mim, que muitos já perderam, para botar o que põe, para fazer o que fazem, mas se você tiver um respeito pelo homem de Deus, que Deus colocou na sua vida, pelo menos você não vai fazer na minha frente. Mas isso não significa nada se você faz na frente de Deus. Viva como filhos da luz. Paulo é específico. Pedro não tanto, Jesus não tanto, Paulo é específico. Verso 3 ele diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Imoralidade sexual é porneia, sexo fora do casamento. Sexo na Bíblia é somente entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Entre vocês nem sequer menção. Aí você diz assim: não, pastor, eu recebo isso em nome de Jesus, mas o filme que você vê, a novela que você vê, está cheio de imoralidade. E você é crente. Nem sequer menção. Você não vive com isso, mas permite entrar na sua casa a imoralidade através da sua televisão. Não está vivendo como filho da luz. Que também não tenha nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Essas coisas não são próprias para os santos. Essa última frase é muito importante, irmãos. Não são próprias para os santos. O que quer dizer isso? Irmão, se eu viesse hoje para a igreja de short, nem vou, lá no Rio de Janeiro ele gosta de usar sunga. Já pensou o pastor vindo para a igreja de sunga? Isso não é próprio. Nem short. Eu tenho que vir com uma roupa própria para a igreja. Próprio é aquilo que é correto. Irmãos, preste atenção, Paulo está dizendo o seguinte: tem coisa que não é própria para o santo. Santo não é mal para estar fazendo isso. Eu orava essa manhã, sinceramente, irmãos, depois da reunião de nós que nós tivemos de pastores, eu orava essa manhã e falava assim: Senhor, eu me sinto às vezes como Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Eu falo a mesma coisa, domingo após domingo. Parece que o povo não ouve nada. Eu vou ser sincero, às vezes eu falo para você: quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Ano que vem, 30 anos. Eu estou cansado de falar a mesma coisa, e parece que quanto mais eu falo, menos as pessoas ouvem. Aí Deus me fala essa manhã: meu filho, tudo que eu quero de você é fidelidade. Prega a minha palavra. Hoje eu vim pregar, irmão, eu estou pregando como se a igreja estivesse lotada de gente. Eu não pregaria diferente. Deus está chamando a gente para uma vida santa. E esse tipo de vida que muitos crentes da nossa igreja, eu não vou falar nem da igreja brasileira, americana, hispana, falando a igreja que Deus me colocou como pastor. Tem muito membro da nossa igreja que tem a carteirinha que os irmãos receberam, que não estão vivendo como filho da luz. Estão fazendo coisas que não é própria para os santos. Uma vez e a gente aprende, né, irmão? Amém? Um dia eu passei na igreja, vi um cara fumando
na porta da igreja. Eu falei, que igreja é essa? Fumando na porta da igreja. Passaram-se alguns meses, aqui na porta da nossa igreja eu vi alguém fumando. E Deus falou assim, tá vendo? Para de julgar os outros. Porque na sua igreja tem muita gente não vivendo a vida que eu quero. A culpa não é minha. Quem é membro dessa igreja sabe que a gente prega a palavra de Deus. Agora, vive quem quiser. Aqui não tem, na nossa igreja não tem diácono espião, não. Detetive. Os diáconos sabem que uma das coisas que eles não são é diácono detetive. O detetive aqui se chama Espírito Santo de Deus. Ele sabe todas as coisas. Aí ele diz assim mais, não haja obscenidade, nem conversa tola. Conversa tola, bobagem, gracinha. Ele fala gracejos imorais, fofoca. Isso é inconveniente, irmão. E tem gente que é tão inconveniente porque o papo deles é só esse. Estou fora. Sinceramente, irmão, eu não tenho mais paciência para esse tipo de coisa. Ao invés disso, devia ser ações de graças. Aí ele diz mais o seguinte, próximo verso, porque vocês podem estar certo disto, seja certo disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que é a mordomia do nosso testemunho? Timóteo, você recebeu 2 preciosos dons, salvação pela graça e a chamada para ser luz lá fora, sal lá fora, declarar a glória de Deus lá fora, viver como filho da luz lá fora. Ele diz, guarda isso, preserva isso, seja bom mordomo disso. Para terminar, ele termina dizendo o seguinte, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, recebemos a salvação e essa chamada para vivermos uma vida santa. E a única forma de nos mantermos salvos e vivermos esse tipo de vida como luz, sal e pureza e santidade é através do Espírito Santo de Deus. Não é pela nossa bondade, é através do Espírito Santo de Deus. Então, se eu vou continuar sendo salvo, se eu vou continuar sendo luz, eu tenho que pedir ao Espírito Santo para me ajudar. Espírito Santo, como é que eu devo lidar nesse momento? Como é que eu devo lidar na escola, no trabalho? Devo eu fazer isso ou não? O próprio Paulo, e eu queria que você olhasse o último versículo que eu vou dar para vocês, Efésios 5, verso 15, ele diz o seguinte, tenham cuidado, muito cuidado com a maneira como vocês vivem, sejam bom mordomo disso, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. No original é remindo o tempo. Remindo o tempo, usando cada oportunidade, cada momento com sabedoria, porque os dias são maus. Seja no parque, seja no trabalho, seja em casa, entenda a vontade de Deus. Verso 17, não sejam insensatos. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, Paulo? Verso 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Exatamente aquilo que eu estava falando. Embriagar com vinho leva à libertinagem. O que é embriagar com vinho? Quando uma pessoa está embriagada com vinho, estou dizendo beber, embriagada, ela perdeu o controle, ela fala bobagem, ela age de forma tola, porque ela está sendo controlada pelo álcool. Uma pessoa que está em libertinagem, que não entende a liberdade bíblica, que é irresponsável com a liberdade que Deus nos deu. Então Jesus transformou água em vinho, então eu posso beber. E aí ela não se preocupa de entender que há uma responsabilidade com essa liberdade. Então, eu proibir uma pessoa tomar vinho, eu estou indo contra o que a Bíblia fala. A Bíblia não manda proibir tomar vinho. Quem sou eu então para fazer o que o Espírito Santo não fez? Agora, o que o Espírito Santo diz é o seguinte: use essa liberdade com responsabilidade.
saiba onde você vai fazer. Como você vai fazer. Infelizmente, as pessoas não estão entendendo isso. E eu não sou responsável por nenhum membro da igreja, como também não sou responsável pelos meus filhos. Infelizmente, eu não sou responsável por ninguém. Eu só sou responsável pela minha vida. Nem pela minha esposa. Eu sou responsável perante Deus pela minha vida. O problema das pessoas é que elas olham a vida das pessoas. Ah, mas olha o fulano de tal fazendo. Se o fulano de tal... O que a sua mãe ensinava quando você tinha 3 anos de idade? Se a pessoa pular na linha de ferro, lá no Rio era isso. Se a pessoa for pular em frente do trem, mas trem para nós é trem mesmo, né? Se a pessoa for pular em frente da linha do trem, você vai pular? Era o que ensinaram quando era criança lá. Se ela mandar pular da ponte, você vai pular? Então, libertinagem é você ficar sendo controlado pelos outros, pela sua carne. Não. Deixem-se encher. Eu amo, agora a NVI acertou em cheio. Deixem-se encher. Ou seja, o Espírito Santo não vai encher ninguém que não vai se deixar encher. Tem que dizer, Espírito Santo, me enche. O que quer dizer ser cheio do Espírito Santo? É depender dele para controlar nossas vidas. Conclusão, irmãos. Muito importante. O texto original é quanto ao que foi confiado. O que foi confiado? Salvação pela graça, chamada para ser santo. Guarde-a por meio do Espírito Santo que está em nós. E a pergunta que eu faço nesse momento é: você é bom mordomo do seu testemunho? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Eu queria fazer algumas perguntas. Eu queria somente alguns minutinhos de silêncio. Silêncio absoluto, ninguém andando. Você que está em casa assistindo através da internet. E principalmente você que está aqui esta manhã. Primeira pergunta-chave é: você já recebeu a salvação pela graça? Você já experimentou o dom da salvação pela graça? Que não vem de você, é um dom de Deus. É através da fé. É possível que alguém esteja aqui nesta manhã ou em casa e nunca experimentou o dom da salvação pela graça. Perdão de pecados, certeza absoluta de salvação. E tudo que você tem que fazer hoje é dizer: Jesus, me salva. Eu estou cansado de tentar me salvar sozinho. Eu estou cansado de fazer com as minhas próprias forças. Jesus, entra no meu coração e me salva. Se você faz isso, Ele entra no teu coração e Ele te dá esse dom maravilhoso que é o dom da salvação pela graça. Há alguém assistindo na internet agora que Jesus está te salvando. E se houver alguém aqui nesta manhã, não saia daqui sem primeiro confiar na graça que Jesus tem te dado. Tudo que você tem que dizer é: Senhor, entra no meu coração e faz morada para sempre dentro de mim. Se você está aqui nesta manhã, eu quero orar por você. Eu quero pedir que ninguém abra os seus olhos. Eu estou pregando como se a igreja estivesse cheia de pessoas carentes dessa graça. Se alguém diz: Pastor Fernando, eu preciso dessa salvação, eu não me sinto salvo, essa manhã eu quero. Eu não vou te envergonhar nem chamar você aqui na frente sozinho. A câmera não está dirigida a você, ninguém está olhando. Eu só quero que você levante a sua mão direita bem alta. Eu quero orar por você. Alguém nesta manhã que diz: Pastor, eu quero receber o dom da salvação pela graça. Deus abençoe. Eu vejo a sua mão. Pode abaixar, querido. Há mais alguém nessa manhã? Há mais alguém? Eu louvo a Deus por essa pessoa. Há mais alguém que precisa de sentir esse dom da salvação?